Olá a todos, bem-vindos ao Zona de Reunião. Vamos para uma aula de comunicações. Vamos falar de procedimentos fonia. As comunicações radiotelefônicas, em virtude da amplitude de disseminação de seus sinais, devem ser rigorosamente disciplinadas, pois são sujeitas à interceptação do inimigo. Ou seja, você não tem um controle, daquela onda ali de frequência, vamos assim dizer. Os CNs aí que me desculpe se eu estiver falando besteira, né? Mas então você tem que ter uma doutrina muito rígida em relação ao procedimento do que você vai falar, o que vai falar e como vai falar, né? Porque senão a guerra eletrônica pode interceptar, né, essa comunicação e, além das informações, ele pode também identificar a sua localização e solicitar ali um apoio de fogo aéreo, fogos de artilharia de campanha, enfim. Então, há toda uma preocupação nesse procedimento, né? É relativo à segurança e ao sigilo das informações. Na transmissão de mensagens numa rede rádio operativa, é expressamente proibido citar os nomes de pessoas e unidades, bastando que se anuncie seus indicativos, né? Para também, como eu falei, o sigilo, né, de todo aquele plano que é feito antes, né, daquele plano de comunicações, e também, se o inimigo interceptar, ele não sabe a que nível, né, se é um nível operativo, um nível estratégico, aquele tipo de comunicação ela está sendo feita. Então, numa transmissão operativa, né, é totalmente proibido esse tipo de procedimento. As seguintes práticas são prejudiciais à segurança da transmissão e do tráfego, devendo, portanto, ser evitadas. Vamos ver uma a uma. Realizar transmissão não oficial, conversa com outros operadores, né, não tem nada para fazer, né, vou bater um papo com outro operador de outro pelotão. Isso é proibido. Usar redes diferentes das determinadas sem autorização, porque há todo um estudo, né, por trás daquele plano de comunicação ali, né, onde você tem uma frequência que funciona melhor num determinado ambiente operacional. Então você não pode ficar ao seu bel prazer ficar trocando a sua rede. Transmitir o nome ou as iniciais dos operadores, né, você quebra ali com o sigilo. Usar a linguagem clara e sem autorização, pior ainda. E usar entonação irônica ou agressiva. Às vezes o camarada não gostou, às vezes um aperto que ele tomou numa solicitação, numa transmissão de mensagem, ele vai, às vezes, ele é irônico, né? Então isso também é proibido e pode ocasionar alguns danos também disciplinares. Em contrapartida, por outro lado, né, as seguintes práticas são recomendadas para obtenção do melhor rendimento, que é verificar se a rede está livre antes de iniciar uma transmissão, né, porque nós sabemos, hoje ainda, você aperta o PTT para falar, se tiver alguém utilizando aquela rede, o corte da comunicação vai ser feito. Falar claro e pausadamente, dando a mesma entonação em todas as palavras, porque às vezes você acha que a transmissão do teu rádio está forte e claro, mas nesse momento que você está transmitindo pode ter uma interferência, e se sua entonação não for muito clara, pode haver cortes ali no conteúdo da mensagem. Pronunciar as frases em ritmo normal de conversação e não palavra por palavra. Também não precisa robotizar a mensagem, né? Ficar falando palavra por palavra, porque com isso você também perde um pouco da celeridade. Manter-se calmo, não falar de maneira monótona, irritante ou demonstrar ansiedade. E pensar no que vai falar antes de iniciar a transmissão, porque o cara pode começar a gaguejar ali, o cérebro às vezes funcionar mais rápido do que a boca, ou vice-versa, e o cara se atrapalhar todo. Então, né, até na parte operativa, recomenda-se escrever a mensagem antes de transmiti-la, para você também não ter um erro na transmissão que pode ocasionar vários danos. Quando se torna necessária a identificação pelo som de qualquer letra ou algoritmo, a fim de serem evitadas confusões com pronúncia semelhante, deve-se transmiti-la de acordo com a convenção do alfabeto fonético, né? Às vezes você precisa, por exemplo, até por telefone mesmo no celular, você quer falar uma letra, fala N, é N ou M? Né? Aí você fala N de Nadal, M de Marinha, B de banana, P de pato. Então, para não ter essa confusão, né, numa comunicação operativa, né, foi criado o alfabeto fonético. Por exemplo, se você quiser transmitir pórtico, né, o C ali, pórtico C, você vai transmitir como a gente já costuma falar também, né? O naval já tem essa doutrina, né? Às vezes é até implícita, né? Ele vai falar pórtico Charlie. Então, na hora de transmitir, você também pórtico Charlie, que ele vai saber que é a letra C ali, né, dando uma identificação pelo som da letra propriamente dita. Alfabético fonético naval, nós temos toda essa relação aí, que foi tirada lá do PDF, né?
Então, de um lado, nós temos a letra, a escrita e falada e como pronunciar. Não há necessidade, né, de falar. Eu falei isso lá no... Quem tiver com dúvida, né, tá lá no MP3 da matéria, né, só abrindo aqui um parêntese, né, as videoaulas, ela é um resumo daquelas partes mais detalhadas da matéria que a gente acha mais importante, né, e a íntegra mesmo do conteúdo da prova é tanto o PDF quanto o MP3. O MP3, eu pego o arquivo PDF e leio todo o conteúdo, né, do título até o ponto final do texto. Já a videoaula, a gente vai dando uma dinamizada, vai dando uns cortes, porque tem matéria que não vale a pena ficar falando ou apenas lendo, porque às vezes é autoexplicativo, a gente fica perdendo tempo, né, nesse conteúdo. Então tá aí a tabela, que é o alfabeto fonético naval, né, que vai de alfa a Zulu, né? E não tem mistério nenhum. Para aqueles que ainda têm dúvida, é só treinar, que isso aí fica na massa do sangue. Algarismo, a mesma coisa, vai de 0 a 9, né? A única peculiaridade que vocês têm que ter cuidado numa questão de prova é o 6, que na verdade é meia ou meia dúzia. O resto é o que marca. A transmissão de números deverá ser precedida da expressão numeral. Toda vez que for feita uma transmissão de número, né, como exemplo, eu preciso transmitir o número 136. No momento que eu apertar o PTT, eu vou dizer numeral 136, porque quem vai estar recebendo, o destinatário, sabe que aquilo ali, a partir daquele numeral, eu vou mandar uma sequência numérica que vai determinar, né, um número propriamente dito. E na transmissão de coordenadas deverá ser realizada enunciando-se o algarismo por algarismo, precedida da expressão coordenadas. Então, diferente lá do numeral, eu sei que vou receber um número. Quando eu falo coordenadas, eu vou receber também coordenadas. Aí eu vou na hora do recebimento, né, o destinatário vai saber se ela é métrica, quilométrica, enfim, né? Então, um exemplo, eu quero passar as coordenadas 3248, né, 0896, eu vou apertar o PTT e vou falar coordenadas 3248, TEC, que é o traço, né? O pessoal não fala tracinho não, que vai ser zoado, né? Que quem fala, o Marujo gosta de zoar muito o naval, fala que o naval fala que é tracinho, né? Então é TEC, e o restante, que é 0896. Então o TEC nada mais é do que essa separação aí, esse traço numa coordenada. Lá na frente nós vamos ver lá nos seus significados que existe um outro termo que também pode confundir. Expressões do procedimento fonia. Está aqui. Eu não vou também ler essa tabela toda, porque está lá no material, já li, entendeu? Não adianta eu ficar só lendo aqui para vocês, né? Mas existem certas expressões que elas podem confundir na hora da prova. Já vi muito isso acontecer, né? Eu marquei as mais importantes aqui em vermelho para vocês darem uma estudada a mais. Né? Quais são? É afirmativo, que diz que sim, permissão concedida quando está autorizando, né, uma ordem que foi dada pela mensagem. E em contrapartida nós temos o ciente, sua última mensagem foi recebida. Às vezes o camarada dá uma ordem para o camarada, em vez de ele falar afirmativo, ele fala ciente, achando que aquilo ali, né, é uma permissão concedida que está safo. Não, existe uma diferença, né, tanto da expressão quanto do seu significado. Então na hora da prova lá vocês ficam espertos quando falar ciente, sua última mensagem foi recebida. Afirmativo, sim, permissão concedida. É só também, que quer dizer que eu encerrei a transmissão e não aguardo o recibo ou resposta, ou seja, encerrou a comunicação, não existe mais nada depois do é só. E o entendido, que também às vezes tem gente que confunde com afirmativo e às vezes até com ciente, né? Numa questão de relacione, as pessoas podem confundir. Então é importante nós saber essa diferença mais dessas expressões. O entendido diz que recebi sua última mensagem, entendia e posso cumpri-la, usado somente pelo destinatário. Quem está emitindo nunca vai usar o entendido, né? Então, basicamente, nós temos só essas aqui. O resto basicamente dar uma lida, dar um entendimento. Não precisa decorar, né? Porque é muita informação para a prova de vocês. Então, eu mesmo, quando fiz a prova, eu não decorei isso, né? Caiu, né? E, se não me engano, caiu até aquela parte do afirmativo, ciente, aquela coisa toda ali, mas eu já estava esperto, porque já tinham me dito, né? Então, dá uma lida, massifica isso aí. Acho que para os CNs isso aí é tranquilo, mas mais para o pessoal das outras especialidades, eles ficam um pouco na onça. Mas está todo o material aí, pode ficar tranquilo, entendeu? Que não vai ter problema nenhum. Aí nós temos também, na outra parte, nós temos o separa e o TEC. Como eu falei, o separa, ele separa do texto de outras partes da mensagem ou os trechos dentro do texto, né? Às vezes você vai falar, você vai
você vai colocar lá o pessoal que está sendo como é que eu vou te dizer de uma maneira, o cabeçalho de uma mensagem terminou, o cabeçalho separa, aí já estou indo para o título da minha mensagem, ou seja, já é uma outra parte. Em contrapartida, o tag, ele separa parte de um mesmo texto, um sinal codificado, como as coordenadas. Eu estou naquele mesmo momento ali, quero dar um espaço, eu quero dar uma separação, eu vou usar o tag, né? E ele diz que parte do texto de mensagem em linguagem clara, né? Então a gente tem que se preocupar muito bem com isso, porque isso repete com a parte aqui de cima. Enquanto separa do texto de outras partes da mensagem, ou trechos dentro do texto, o tag, usado para separar parte de um mesmo sinal codificado ou parte do texto da mensagem em linguagem clara. Então a gente tem que saber bem essa definição aí, dar uma massificada a mais, porque isso aí é mais pegadinha. Se cair na prova, você pode perder uma questão de bobeira, simplesmente porque realmente parece muito, né? Então eu me encarreguei de marcar mais essas, porque se cair essas aí, grande chance do pessoal errar. Com isso nós terminamos essa aula e até a próxima.